Bem, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje eu vou usar esse livro aqui do Kai Bar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, fala sobre a fé. Depois nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja só que história bonita aqui, sobre a fé. Uma mulher que havia 12 anos, padecida de uma hemorragia que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante cessou sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do flagelo. E Jesus disse-lhe: filha, tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 25-34. Sabedoria e santidade são os dois atributos para a aquisição da felicidade. A luz dá sabedoria, a religião dá santidade, mas só o amor resume toda a lei e a profecia. A esperança consola e anima. A caridade robustece e ampara. A fé salva. O amor anima todas essas virtudes. O amor é a lei. Os homens titubeiam, a humanidade degrada, tudo parece perdido, como a nau batida pela tempestade. Eis que aparece o amor e faz ouvir sua voz convincente. Tudo se acalma. A bonança sucede à impetuosidade dos ventos e à fúria dos mares. A luz sucede às trevas como o dia sucede à noite. Não há o que melhor manifeste a lei de Deus do que o amor. Seu nome escrito unicamente com 4 letras indica os 4 pontos cardeais da felicidade espiritual. Suas letras são luzes. Sua luz brilha mais e aquece melhor que o sol. A esperança está ligada à imortalidade, mas a fé é inseparável do amor. A mulher enferma, cheia de fé, aproxima do Senhor, toca-lhe as vestes. Assim fazendo, pensou: ficarei curada do mal que há muitos anos me aflige. E o milagre efetuou-se. Assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se aproximarem. Quem me seguir não verá trevas. Todos os que tiverem fé e, com fé, buscarem vencer as dificuldades, triunfarão, porque o amor coopera com a fé para abater barreiras, destruir domínios, aniquilar empecilhos e suprir dificuldades. Se tiveres fé, disse Jesus, dirás a este monte: passa-te para lá, e ele passará. Se tiveres fé, dirás a esta figueira: transplanta-te para além, e assim acontecerá. A missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na fé, para que as almas cheguem às alturas do amor de Deus. Em todas as suas excursões, o Mestre semeava fé, para as gentes, com o seu produto, granjeassem os tesouros do amor. É assim que, cultivando seus ensinos, nós alcançaremos os mundos de luz que se movimentam no éter, acionado pela vontade de Deus. A luz dá sabedoria e salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O amor é a lei. É muito bonito esse texto do Karl Barchuter, né? Bem, agora nós vamos complementar
com o capítulo 19 do Livro dos Espíritos, né? A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar este demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Eu vos digo, em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 14, 17 a 19. Agora vem as explicações. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a esperança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários, que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. No outro sentido, entende-se como a fé confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele.
e é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. O poder da fé é demonstrado direta, especialmente no magnetismo, porque ele, o homem, age sobre o fluido. Agente universal, modifica-lhe as qualidades que lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Não é? Então nós podemos concluir que nós também, não só os espíritos, temos condições de manipular o fluido cósmico universal. Aquele que a um grande poder fluídico normal juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar este fenômeno especial de cura e de outros mais que antigamente eram tidos como prodígios, e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. Este é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. A fé religiosa, condição inabalável da fé. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar, tanto falso como verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer. Com o progresso dos conhecimentos, o que é verdadeiro na sombra também é no dia da luz. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, em por alguém a fé cega sobre uma questão de crença. É confessar sua impotência para demonstrar que está com razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não é receita. O que é mais ainda certo é que a fé não se impõe. Não, ela é adquirida e ninguém pode estar impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais, básicas, e não destro daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar estas pessoas. Elas, sim, é que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam a vê-las? Em alguns é indiferença, noutros é o medo de ser forçar a mudar os seus hábitos. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas e é inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo esta facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, e o que é um sinal evidente de natureza atrasada. As primeiras já acreditaram e compreendem, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir nessa existência, a será concluída numa outra. É por isso que nós devemos agradecer a Allan Kardec por nos dar esta oportunidade de ler toda essa codificação da doutrina espírita que nos faz chegar mais perto de Deus, de Jesus e da fé. Bem,
Eu queria agradecer. Esta foi mais uma palestra doutrinária. Muito obrigado.